oi, tá começando o Pauta Pública dessa semana. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a esse podcast onde a gente tenta, semana após semana, te ajudar a entender o Brasil. Eu sou a Andrea Dipp e, como sempre, tô aqui gravando com a Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp. Oi, ouvintes. Tudo bom? Por aqui tudo certo, tirando o clima caótico de um verão que tenta começar a aparecer em São Paulo, depois de um início de mês em que tive que acordar com 10 graus em plena primavera. Se não bastasse o estado de caos político constante, a natureza também vem com uma energia confusa. Deve ser para combinar e nos lembrar da COP27 que tá rolando no Egito. Pois é, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima tá quente, né? Inclusive é o primeiro evento mundial onde o novo presidente eleito, que vai assumir o Brasil no ano que vem, já tá aparecendo e fazendo de tudo para atrair os holofotes e para dar uma palhinha dos planos que ele tem. Mas olha, Conferência do Clima à parte, vamos começar os trabalhos por aqui, porque na verdade a pauta de hoje não tem diretamente a ver com os índices de temperatura planetária ou políticas ambientais. Eu digo diretamente porque a gente sabe que questões de gênero sempre têm intersecção com todos os outros debates, né? Mas a nossa pauta de hoje tem a ver com outra questão que é importante para os próximos anos de Brasil e que levanta muitas perguntas quando a gente pensa no que pode estar por vir com o novo governo federal. Hoje a gente vai falar aqui sobre a disputa em torno dos direitos das mulheres. E olha, quem veio para esse papo é a Débora Diniz, antropóloga e pesquisadora que tem doutorado pela UNB e pós-doutorado por várias universidades, como a Escola de Direito da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Débora ficou conhecida por fazer a Pesquisa Nacional de Aborto, PNA, publicada em 2010, que mostrou que 1 em cada 5 brasileiras até os 40 anos já tinha feito pelo menos um aborto. A Débora também é conhecida pelo seu ativismo importante em defesa dos direitos das mulheres. Mas antes de falar com a Débora, só um minutinho aqui, gente. Você sabia que a agência pública precisa de apoio financeiro para existir? Pois é, o que talvez você não saiba é que é bem fácil nos ajudar a seguir produzindo esse podcast aqui. E também nos ajudar a viabilizar mais produções investigativas. É fácil mesmo, é só acessar apublica.org/aliados e se juntar ao time. Abre aí o navegador, para conhecer as opções de contribuição. E para você que já nos ajuda, puxa, muito obrigada por estar junto com a gente nessa. E para você que também só nos escuta, muito obrigada também. Obrigada pela força, gente. Então vamos para a entrevista. Débora, um enorme prazer poder conversar com você aqui no Pauta Pública. Bem-vinda. Prazer é meu, Andréia. Bom, acho que a primeira pergunta, né, tem que ser essa. A gente está saindo desses 4 anos de governo Bolsonaro, com Damares no ministério, e Ângela Gandra e sua turma toda, né? Como você avalia esse legado, né? Assim, o que esse governo Bolsonaro, o que esse ministério com Damares, Ângela Gandra estão deixando, né, pro Brasil? Ele é um legado de longa duração, de abandono, de deixar de lado os direitos das mulheres. Mas quando eu falo direito das mulheres, eu falo de questões muito básicas como combate à violência contra a mulher, cuidado à violência contra a mulher. Se nós acompanharmos as notícias dos últimos dias, se mostra que no orçamento de Bolsonaro para 2023 tinha zero orçamento para questões relacionadas à violência contra a mulher. Ou seja, nós não estamos falando de questões complexas de direitos das mulheres, estamos falando de se manter viva, de ter uma vida livre de violência. Essa foi a administração de Damares, uma administração fanática de perseguição às mulheres e não de proteção às mulheres. Então aqui me parece que é muito importante. Foi posto como uma artimanha do patriarcado, uma mulher nessa posição para fazer a manobra de perseguição às mulheres. E aí, pensando na política internacional, né, Débora? Eu não sei como é que você vê isso, mas a Damares e a Gandra trabalharam a partir do governo federal para aproximar, aumentar os vínculos do Brasil com lideranças dos movimentos conservadores em outros países. Queria te ouvir um pouco sobre isso. É o que nós vimos logo após a eleição, né, com a vitória de futuro presidente Lula, foi os peritos da ONU interpelarem o Brasil e dizer é preciso que o país retorne a colocar a saúde, os direitos das mulheres e das meninas no centro das suas atenções. Então, é uma interpelação internacional, não apenas da ONU. O Brasil fez alianças, que foi com os países mais autoritários, e não é coincidência que o
autoritarismo e uma perseguição às mulheres, às questões de gênero, as duas coisas andam juntas. É assim em países como a Arábia Saudita, países como a Hungria, como foram os Estados Unidos, e é o Brasil. Ou seja, esse é um momento de reconstrução de esferas muito complexas e que, incluso, é um desafio, inclusive para nós, é um desafio com a própria nova situação no poder, dada a situação de compreensão de urgência. Nós temos que reconstruir uma democracia, nós temos que, né, acalmar, pacificar o país, de abandonarmos a questão das mulheres, considerando que ela não é tão importante nesse momento, que ela pode ser complexificadora ou secundária. Essa é uma falsa separação. Não há democracia sem as mulheres no centro da participação no poder, dos cuidados, das políticas públicas, porque as mulheres é que nos garantem a reprodução social da nossa vida. Então, nós também temos um desafio pedagógico e político como parte da herança de Bolsonaro, nesse fanatismo antigênero, nesse fanatismo contra as mulheres, é convencer, é trabalhar agora com a nova situação de poder político para que não considere essa uma questão secundária diante da urgência de coisas que o país tem. Faz parte da urgência. Essa seria a minha próxima pergunta para você, né? Assim, o que o governo Lula vai ter que enfrentar e o que vai ter que reconstruir, né? Assim, o que está pegando pela frente nesse novo mandato, assim, se você acha que 4 anos vão ser suficientes para começar essa reconstrução. O Lula, durante a campanha, fez alianças que foram fundamentais para a sua eleição. Eu acho que eu jamais discordaria dessas alianças, né? Foram fundamentais para a construção de uma aliança sólida para vencer um poder que fazia uso da máquina pública e que convoca um tipo de participação política que é por um contágio odioso a se manter no poder. Mas são alianças que vão provocá-lo na coerência da sua proteção aos valores dos direitos humanos, e dos direitos humanos das mulheres, das populações LGBTQI, em particular da população trans. Como parte do movimento feminista, eu me considero que participo dessa aliança que o elegeu, mas também estou agora atenta a fazer perguntas, paridade de gênero na participação política, tratar as nossas questões sem o tom da campanha, porque o tom da campanha é um tom de suspensão dos termos mais corretos, né? São os termos possíveis para aquele confronto de uma luta política que não era razoável. Mas agora é a convocação da razoabilidade. Então nós precisamos de respeito para tratar a questão do aborto como uma questão de saúde pública, nós precisamos de orçamento para o enfrentamento da violência doméstica contra as mulheres, contra a população trans no país. Nós precisamos de paridade na representação dos ministérios, na equipe de transição. Essa é uma pergunta que nós temos que bater a porta. Não é possível que não tenha mulheres na economia para participar da equipe de transição, mulheres na saúde para participar da equipe de transição. São mulheres diversas, né, Andréia? Nós estamos falando mulheres como um bloco, mulheres na sua diversidade. E, inclusive, porque a gente sabe que também esse congresso que foi eleito segue sendo um congresso extremamente conservador e num país que está dividido, né? Foi uma pequena diferença, né, que elegeu o Lula. A gente entrevistou o Conrado Hübner e ele fala que ainda assim foi uma vitória acachapante do Lula porque Bolsonaro roubou nas eleições muito, né? Assim, trapaceou muito e ainda assim Lula ganhou. Mas nós temos sim, né, um país numa situação social complexa e esse congresso, né? Você acha que também esses avanços ou parar com os retrocessos vai depender também desse executivo, também desse ministério, se fica Ministério das Mulheres e da Família, ou se ele vai conseguir mudar isso? Como você vê? Essa foi uma vitória da verdade, da honestidade e da esperança. Então, isso que o Conrado convoca como acachapante, porque é uma vitória de valores fundamentais da democracia. Não foi de uso de uma máquina com possível corrupção para tentativa de reeleição de presidente Bolsonaro. Mas a frente do Congresso Nacional, como você bem diz, que ela é uma frente não apenas que se move a depender de interesses que não são muito democráticos, nós temos no Senado a ex-ministra Damares, que esses dias
estava como para ser nomeada, ser indicada como uma personalidade às mulheres. É uma bancada feminina e feminista no Congresso que bloqueou essa nomeação. Ou seja, é muito importante no Congresso Nacional a eleição de parlamentares jovens, parlamentares trans, parlamentares negras, com uma agenda de direitos humanos, com uma agenda democrática muito clara. Mas ainda são minoria. Mas nós temos outros poderes na democracia. Então, você lembra a importância do executivo e aí a importância de conhecer e nós participarmos desse processo de quem vão ser essas nomeações, e eu repito, a nomeação de mulheres, mulheres negras, de homens negros, de mulheres indígenas, é a representação dessa diversidade que nós queremos para a preocupação dos problemas, para olhar os problemas sociais brasileiros. Mas nós vamos ter um papel que vem se mostrando muito importante na democracia brasileira, da Suprema Corte. Em particular, o STF, nós temos à espera de julgamento a questão do aborto. Ela está esperando há 5 anos, ela vai encontrar o seu tempo da corte para o seu enfrentamento, e por isso que era tão importante, mesmo que com essa margem pequena, em termos agora de uma reconstrução de encontros entre as pessoas, que é o que passa como dia seguinte das eleições, mas nós temos, com o novo presidente, a maioria da Suprema Corte por muito tempo. E nós vimos nessas eleições, nós vimos durante o governo autoritário de Bolsonaro, durante o Covid, a importância que a Corte assumiu. Então, nós temos uma enorme vitória nessas eleições, que é um segundo poder democrático. Então, se nós temos essa coisa ambígua no Congresso Nacional, nós temos 2 poderes com alguma possibilidade de estabilidade, que é o Executivo e o Judiciário. Então, isso é muito importante nós contarmos a história dessa maneira. E aí, sobre a questão do aborto, a gente teve aí episódios horrendos durante o governo Bolsonaro de meninas e mulheres tendo acesso ao aborto legal negado, mesmo nos casos em que ele é previsto, né, na legislação. A gente também teve retrocessos no atendimento ao aborto legal, pesquisadora perseguida. E aí, quando você fala da importância de um executivo e legislativo fortes para que avance a pauta dos direitos reprodutivos, eu queria saber como é que você vê isso. Você acha que vai ter espaço para pautar o debate sobre o direito ao aborto, sobre os direitos reprodutivos como questões de saúde? O atual contexto no Brasil, nós não precisamos que o presidente Lula faça nada, ele só não precisa continuar falando o que está falando, e voltar a falar o que ele já disse, que o aborto é uma questão de saúde pública. E que suas crenças privadas sejam suas crenças privadas. E primeiro que há um equívoco aqui, tá, Andréia? Essa conversa de ser contra ou a favor do aborto, isso é conversa de fanático. Nós não somos contra ou a favor como se fosse um time de futebol. Nós estamos falando da vida, dos direitos, da dignidade das mulheres. O que nós podemos fazer é a pergunta, e a pergunta correta é se nós queremos prender mulheres, adoecer mulheres, matar mulheres. E se nós queremos usar uma política criminal para uma necessidade de saúde. Aborto é uma necessidade de saúde. E se em alguma outra matéria no campo da saúde pública nós usamos política criminal. Não, nós não usamos. Então isso é muito mais um exibicionismo moral como parte de um jogo de campanha. Então o que nós precisamos do presidente Lula é que aprenda, futuro presidente Lula, que aprenda a falar sobre o tema, a se silenciar sobre o tema quando for preciso, e repetir o que já aprendeu, que aborto é uma questão de saúde pública e que ele vai respeitar o legislativo e judiciário. E aí, sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, otimismo é diferente de esperança. Otimismo é uma coisa meio, né, eu espero, tenho fé que isso aconteça. Esperança, nós temos elementos no real que nos mostram a possibilidade de algo vir a acontecer. O Brasil está na região do mundo em que passa pelo que nós chamamos que é a onda verde, né? A Argentina, foi a Colômbia, foi o México, são países que estão olhando e que consideram, dentro das suas histórias de autoritarismo democrático, a descriminalização do aborto como uma dívida democrática às mulheres, como diz a Argentina, né? Então, é uma geração de um movimento feminista jovem, muito vibrante, muito ativo e muito diverso, e nós temos essa ação na Suprema Corte, à espera de julgamento. O tempo da corte ele tem um limite, o tempo da espera, o tempo dos processos políticos, passaram 5 anos, a anencefalia, que é o caso anterior, foram 8, então o relógio está passando. Essa corte
nós esperamos que a democracia se estabilize e essa corte vai estar preparada para enfrentar essa matéria. E assim como no México, assim como na Colômbia, o Brasil pode retirar o aborto da política criminal por uma decisão da Corte Constitucional. E como a gente faz essa conversa com as pessoas? A gente tem esse momento no Brasil em que a política e as políticas estão passando também pela religião, né? Sobretudo pela religião evangélica, que é a que mais cresce hoje no Brasil. E acho que essa é uma grande pergunta, né? Como a gente pauta esse debate na sociedade que a gente tem hoje aqui? Essa sua pergunta serve para todo o desafio democrático. Como é que nós conversamos com as pessoas que o comunismo não vai invadir sua casa e tomar seu quarto? Como nós conversamos com as pessoas de que nós não estamos vivendo para ir para a Venezuela? Como nós conversamos? Essa é a mesma pergunta. A diferença para o aborto é que a esquerda também se complica. Então, vamos aprender que é a mesma pergunta de que o comunismo vai entrar na sua casa e vai roubar seu quarto. Ela não lhe parece surreal? Então é a mesma pergunta. Uma descriminalização do aborto não vai transformar o aborto em método de planejamento familiar, de que ninguém vai ser obrigado a fazer aborto, de que as mulheres não são irresponsáveis. Então, como é que nós conversamos? Aprendendo sobre a matéria, ouvindo as mulheres, contando histórias. E o mais importante, a mulher que faz aborto no Brasil ela é evangélica. Então, o que nós precisamos é nos aproximarmos dessa mulher sem que ela, pelo temor da lei penal, responda que deve-se criminalizar o aborto, porque ela tem medo da lei penal. E ela não conta a sua própria história, e ela não compartilha a sua experiência de medo, de clandestinidade. 1 em cada 5 mulheres, aos 40 anos, já fizeram pelo menos um aborto. Andréa, eu, você e todas as pessoas que nos escutam conhecem mulheres de 40 anos. Eu peço que agora, no Natal, olhem nas suas famílias as mulheres de 40 anos, vão dizer presa. O que isso teria acontecido com a vida delas. Então, em resumo, eu diria, nós não devemos nos intimidar pela dificuldade das conversas. Esse é o desafio democrático posto para nós e deixado pelo fanatismo do bolsonarismo, a impossibilidade do diálogo. O segundo é que as grandes questões que tocam a nossa vida, elas não são binárias, contra ou a favor. Elas não se movem por esses fanatismos do comunismo rouba seu quarto, as mulheres vão fazer aborto como usam pílula. Não, as mulheres, elas são responsáveis, né? Onde o aborto foi descriminalizado, o aborto caiu. E parece contrafactual, né? Parece palavra difícil, parece assim. Mas como descriminalizou o aborto, como é que as mulheres fazem menos aborto? Porque elas têm acesso à informação, porque elas são cuidadas, porque a gente sabe o que está acontecendo de errado na vida delas para não precisarem fazer mais um aborto. Então, se você, como eu, acha que os métodos de planejamento familiar são métodos mais eficazes, que o aborto é uma situação excepcional, é importante descriminalizar o aborto, porque nós podemos reforçar questões como educação sexual, coisa que a ministra Damares perseguia, mentia e não usava de ciência. Quem não sabe falar sobre esse tema é o patriarcado, né? Porque o patriarcado é que impõe esses temas de a família vai ser destruída, são as mulheres que são irresponsáveis. O que houve na Argentina, na mudança da política, foi a entrada da juventude. Então, é essencial, é isso. Se você for ver os partidos políticos, eles não foram quem decidiu se era esquerda, se era direita, como se votava em matéria de aborto, mas sim o corte transversal é a juventude, que nós estamos vendo nos Estados Unidos nesse momento, que se esperava uma vitória cachapante dos republicanos, e assim não foi ao revés, teve uma maior votação para os democratas, e o que se colocou nas urnas foi a questão do aborto. Foi a questão dos direitos das mulheres, das populações LGBTQI, ou seja, isso toca diretamente à juventude, uma juventude participando da política, uma juventude votando, uma juventude se candidatando a essa transformação. Então, a esquerda, como menos, mas e nesse momento tem confusões sobre esse tema, como tradicionalmente tem a direita, porque é uma política majoritariamente feita por homens e homens brancos. E essa é uma questão difícil para o patriarcado racista. E é uma pauta que se rifa muito fácil e muito rápido pelo patriarcado, né? Porque é uma conversa entre homens. Essa é uma conversa entre homens. O último debate do presidente eleito Lula com Bolsonaro foi um show de patriarcado. São os últimos momentos. Foi homens falando para homens e falando para o seu fanatismo.
a rifa que foi feita sobre o aborto, que foi desnecessária, né? E por quem foi colocada? Pois é, porque a política é um espaço de circulação de valores masculinos e de conversa entre patriarcas, e muitos deles misóginos. Então, por isso que a entrada de mulheres trans, mulheres indígenas na política, mesmo que em minoria, mesmo que ainda uma experiência muito desafiadora para elas, provoca rupturas, provoca resistências, e são transformações, inclusive, de identificação para as novas gerações. Então, Débora, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, brigadão, e a gente se encontra em outras pautas. Obrigada a você. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Opa, e chegamos no momento dica. Olha só, tem uns podcasts bons pra fazer companhia, dar aquela acalmada, né? Pra mim, um deles é o Põe na Estante. Você já ouviu a última temporada que tá no ar? Vale muito ouvir. Se chama Leia África e reúne episódios sobre livros escritos por autoras e autores do continente africano. A semana passada chegou aos tocadores o episódio 5, sobre O Alegre Canto da Perdiz, escrito pela moçambicana Paulina Chiziane. Na sexta que vem, chega o episódio 6, que é sobre o livro Sobrevidas, do tanzaniano Abdulrazak Garna, que ganhou o Nobel de Literatura em 2021. Os episódios são quinzenais. Vai lá no feed do Põe na Estante e escuta, que vale muito. Então assim a gente fecha mais um Pauta Pública. Obrigada pela companhia até aqui. Na semana que vem a gente tá junto de novo para mais uma entrevista. É isso. Na próxima sexta-feira, gente, bem cedinho, já tem novo episódio nos tocadores. Bom final de semana e até o próximo Pauta, pessoal.